Você já se perguntou por que familiares possuem características semelhantes? Isso tem a ver com a genética. E para começar a entendê-la, vamos falar um pouco sobre pré-mendelismo e genética mendeliana. Antes mesmo de saber o que era DNA, a humanidade já tentava buscar respostas para a transmissão de características e formação de um novo ser. No século XVIII, por exemplo, acreditava-se que o óvulo ou o espermatozoide continham um bebê em miniatura. Já imaginou? Para contrapor essa crença, surgiu a teoria da epigênese, que acreditava que no interior do ovo já fertilizado havia um material amorfo, com capacidade de gerar um novo ser. Somente no século XIX começou-se a entender como se dava essa transmissão entre os seres vivos. E o ponto de partida foi com o monge Gregor Mendel. Para elaborar suas famosas leis da hereditariedade, Mendel escolheu analisar as ervilhas Pisum sativum. Elas eram de fácil cultivo, cada planta produzia muitos descendentes, tinham autofecundação e as características apresentadas eram contrastantes. E foi analisando essas características que Mendel escolheu 7 para trabalhar, cada uma com 2 traços contrastantes. São elas: a forma da semente, a cor da semente, a cor da flor, a forma da vagem, a cor da vagem, a posição das flores e a altura do caule. No ramo da ciência, as coisas podem levar bastante tempo. Mendel cultivou as plantas por 2 anos só para garantir que tinha em mãos linhagens puras. Isso significa que uma planta de semente verde, ao cruzar com outra de semente verde, só geraria sementes verdes, por exemplo. Após obter essa garantia, ele partiu para o experimento controle. Vamos pegar como exemplo a cor da semente. Na geração parental, temos as linhagens puras amarela e verde. Como resultado desse cruzamento, foi obtida uma geração F1 híbrida totalmente amarela. Assim, ele chegou à conclusão de que a geração F1 é sempre idêntica a um dos pais. Dessa forma, ele chamou de dominante os caracteres transmitidos para essa geração e de recessivo o que não se manifestava na geração F1. As coisas estavam começando a tomar forma. Continuando o experimento, ele realizou um cruzamento de sementes amarelas híbridas. O resultado obtido na geração F2 foi surpreendente. Junto com descendentes do caráter dominante, surgiram descendentes recessivos, em menor quantidade, numa proporção de 3 para 1. E foi baseado nesse experimento que Mendel sugeriu o que chamamos de primeira lei de Mendel. Ela defende que cada característica seria determinada por um par de fatores. Estes se separariam durante a formação dos gametas e se uniriam durante a fecundação. Ele chamou o fator dominante de azão e o fator recessivo de azinho. Essa nomenclatura é usada até hoje, então fique atento. Os puros ou homozigotos seriam azão-azão se fossem dominantes, ou azinho-azinho se fossem recessivos. Já os híbridos, que chamamos de heterozigotos, seriam azão-azinho e apresentam as 2 informações, mas só expressariam a dominante. E por isso que quando voltamos à geração F2, vemos que, para cada 4 descendentes, existe a possibilidade de surgir um ser azão-azão, 2 azão-azinho e 1 azinho-azinho. Viu só como no final fez sentido? Genética não é um bicho de 7 cabeças. Você só precisa praticar. Então continue estudando, hein? Até a próxima!